muito bem-vindos ao nosso canal do programa Fique Bem. Meu nome é Mariane, eu sou enfermeira estomoterapeuta, especialista em epidermólise bolhosa na Mölnlycke, e hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, que é os cuidados do recém-nascido com epidermólise bolhosa. Para falar desse assunto tão importante, estamos com uma convidada muito especial, que é a Ana Paula Rey. A Ana é enfermeira estomoterapeuta, mestre em cirurgia e master em cuidados paliativos pela Universidade de Sevilha. Ana, primeiramente eu gostaria de te agradecer por você ter aceitado esse convite, trazendo sua experiência com esses cuidados que são primordiais nos primeiros dias, né, dessa criança. Gostaria de imensamente agradecer você por essa troca de experiência. Eu que agradeço, Mari, fico muito contente em estar aqui e poder falar de um assunto tão importante, né? Que com certeza pode ajudar muitos profissionais, muitas famílias e também pessoas com epidermólise bolhosa. Então, eu que agradeço. E é um assunto que a gente precisa trazer justamente porque muitos profissionais têm dúvidas e a gente sabe que esse manejo nos primeiros dias de vida, né, do RN com epidermólise bolhosa são essenciais. Ana, para a gente iniciar uma conversa, quais são os cuidados que você poderia nos passar em relação à sala de parto? Quais os cuidados que esses profissionais precisam ter com esse recém-nascido? Bom, então, Mari, no caso da epidermólise bolhosa, não há um exame, né, que possa ser feito antes do nascimento para detecção. Então, muitas vezes o bebê nasce e logo após o nascimento, né, naqueles primeiros minutos, já se identificam algumas feridas na pele e, por vezes, algumas bolhas. Quando isso não ocorre já em alguns minutos após o nascimento, por vezes em algumas horas, né? Ou dias após o nascimento, as bolhas vão surgindo pelo contato, né? Pelo manuseio, por áreas de maior fricção, de maior pressão. Então, as coisas que nós vamos falar aqui, os cuidados, eles são essenciais, né? Para que sejam feitos imediatamente, já após o nascimento, enquanto a equipe médica vai fazer o diagnóstico clínico, né? O diagnóstico da epidermólise bolhosa. Então, a epidermólise bolhosa, na verdade, é um grupo de doenças raras, né? Que tem mais de 30 subtipos, com diversas manifestações dessa fragilidade na pele, mas existem outras doenças que também fazem com que surjam feridas e bolhas na pele dos recém-nascidos. Então, o diagnóstico diferencial entre outras doenças dermatológicas e até mesmo infecciosas é fundamental, né? Esse diagnóstico, ele pode demorar algumas horas, né, ou alguns dias até, então é importante que na suspeita de epidermólise bolhosa, esses cuidados iniciais, eles sejam feitos, né? Nós percebemos, e a literatura coloca também, que quanto mais precoce esses cuidados sejam feitos, né, menores riscos, assim, de complicações, né, tanto para o paciente quanto para a sua família. Então, na dúvida se é epidermólise bolhosa ou não, é melhor tratar como se fosse epidermólise bolhosa, né? Porque daí, assim, você vai ter todos esses cuidados que são primordiais, né? Nesses primeiros dias, até ter esse diagnóstico fechado. Em relação ao banho, isso é algo que os profissionais têm muitas dúvidas. O banho é indicado ou não? Olha, o banho, normalmente, Mari, é um momento que causa muita dor, né, para o recém-nascido. Então, ele pode não ser recomendado, né, pelo médico, principalmente ali nos primeiros dias de vida, e tudo vai depender da extensão das lesões. Então, o profissional médico, dermatopediatra, eles vão fazer ou não a indicação desse banho, mas o que a gente pode dizer é que, de uma forma geral, o banho, nesses casos, ele tem uma frequência reduzida mesmo, né? Deve-se ter alguns cuidados para o banho, por exemplo, a analgesia, né, da criança, e também a proteção do local onde esse banho vai ser dado, né? A banheira, por exemplo, pode ser colocada uma coberta nessa banheira para proteção. Outra coisa também, né? A gente estava falando ali dos cuidados iniciais, né, Mari, na sala do parto.
Acho que uma coisa importante é a pega do bebê, né? Então, com o auxílio aqui dessa bonequinha linda, né? Então, lembrar de fazer a pega pela cabeça e pelo bumbum, né? Então, não fazer a pega por essa região aqui dos bracinhos, né? Então, esse movimento aqui, ele pode provocar lesões embaixo do braço, e também nos momentos onde, se for trocar a fralda, por exemplo, evitar levantar os pezinhos dessa forma. Às vezes as pessoas pegam pelo tornozelo e elevam, né? Às vezes até puxam um pouquinho a perna. Então, esse movimento, ele não é recomendado, né? Porque causa aqui uma fricção nessa pele da perna, né? Então, sempre que possível, fazer a pega pela região da cabeça e da nuca e pela região das nádegas da criança, né? Esse é um cuidado muito essencial. Ainda na sala de parto, acho que um cuidado bem importante diz respeito à aspiração. Então, ela não deve ser realizada, né? A menos que seja extremamente necessário, com uma sonda bem flexível, com baixa sucção, mas de preferência não ser realizada, né? Outra questão diz respeito às pulseirinhas, né? Então, por vezes, as maternidades, né, elas colocam a pulseira de identificação no recém-nascido. Então, a colocação dessas pulseiras, como elas causam atrito, fricção, ela também não é recomendada, né? Pode-se colocar no berço, né, no leito, ou numa roupa, mas não diretamente na pele, né? Outra questão diz respeito às roupas, né? Então, sempre na hora de pegar a criança, utilizar panos macios, de preferência sem costuras, né? E ao colocar as roupas, aqui tem uma touquinha, né? Preferencialmente virar do avesso, né? Então, as roupas, elas têm uma costura, etiquetas, costuras que podem fazer fricção nessa pele, certo? Então, virando do avesso, essas costuras, elas já não trariam tanta fricção. Acho que outra questão também são os botõezinhos, né? As roupas de crianças, por vezes, têm esses botõezinhos, por vezes tem zíper, né? Ou outras coisas que podem também machucar. Então, preferencialmente usar, além de usar as roupas do lado avesso, com essas aberturas para a parte frontal e não nas costas, né? Da criança. Então, esses são cuidados muito importantes ali já na sala do parto, né? Acho que outra questão também importante diz respeito à incubadora, né, Mari? Porque muitos bebês, eles são colocados na incubadora. Então, normalmente no nascimento, o que a gente observa no caso da epidermólise bolhosa? Lesões nos pés, né? E nas pernas. Por vezes, algumas crianças nascem completamente sem a pele dos membros inferiores. Então, essa é uma característica da doença, né? Lesões nas mãos também é uma característica da doença. Então, se for precisar colocar na incubadora, realmente só com extrema necessidade, ou se precisar colocar num berço aquecido também, né? Avaliar muito bem esse critério e com a temperatura bem regulada. Por quê? No caso da epidermólise bolhosa, a fricção, coisas que possam trazer fricção, roupas, dispositivos, manuseio, então fricção, atrito, pressão e o calor, eles potencializam a formação de bolhas. Então, o cuidado ali na sala de parto, ele contempla tudo isso, né? A delicadeza no momento de pegar do jeitinho correto, né? Como nós mostramos aqui, evitar esses procedimentos mais invasivos, como aspiração, cuidar com a questão das roupas, né? Esses são cuidados básicos já ali na sala de parto. São cuidados essenciais, né, Ana? Perfeita colocação sua, que são alguns detalhes, mas são extremamente importantes para o manejo, né, desse recém-nascido. Em relação ao manejo das bolhas, como que a gente pode estar tratando? A gente fura, não fura? Como que é conduzido isso? Então, há uma recomendação para que todas as bolhas elas sejam drenadas. Então, o profissional, ele pode pegar uma agulha 13 por 4,5, que é a agulha de insulina, né? E ele vai perfurar a bolha sempre paralelamente à pele. Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem
uma lesão, digamos que tivéssemos uma lesão nessa região aqui da coxa. Então, ele perfuraria com a agulha paralelamente à pele, nunca dessa maneira, né? Dessa maneira, a gente corre o risco de fazer lesão na pele. Então, sempre paralelamente à pele, perfura a bolha, rasga um pouquinho ela, esvazia o conteúdo, avalia o conteúdo, né? Se ele é mais claro, se ele é mais sanguinolento, se ele é purulento, e mantém o teto da bolha, né? Mas precisa esvaziar, por quê? Quanto mais tempo demorar para esvaziar essa bolha, pode ser que ela fique mais cheia de líquido e há a possibilidade de aumentar a área da lesão depois, né? Então, a gente sempre tem que fazer o esvaziamento das bolhas. Eu acho que uma coisa que é muito importante é, já inicialmente, trazer os pais, né, a família, para perto da criança durante esses cuidados, né? A família, ela realmente, por vezes, algumas famílias, elas passam até por uma reação ficam assustadas, né? Às vezes, até passam por um luto, algumas famílias, mas mesmo diante, né, de todas essas reações, é importante manter a família próxima e ensinar a família a fazer todos esses cuidados, né? Indo para casa após a alta, é importante que a família já saiba, né? Fazer o esvaziamento das bolhas e com a ajuda da equipe, esse medo, né? Durante o procedimento, ele pode ser amenizado. Então, acho que essa é uma coisa bem importante, né? Sempre utilizar agulhas novas para fazer isso, né? Para evitar infecções. Então, é uma coisa importante. Eu acho que a inserção da família, né, nesse cuidado, já dentro do hospital, porque realmente o que você falou, depois eles vão para casa e vão precisar dar continuidade a esse tratamento, né? Então, inserir a família é extremamente importante para até estar ensinando, né? Ana, e em relação às lesões, né, às feridas, como que é feito esse tratamento? Em relação às feridas, é importante avaliar as características de cada uma delas, né? A inspeção diária da pele da criança é fundamental, então, inspecionar todas as áreas, drenar as bolhas, e nas áreas de feridas, fazer o tratamento, né? Então, normalmente, as coberturas especiais que podem ser usadas nas feridas, elas vão auxiliar na cicatrização, mas também proteger contra o atrito e contra a fricção, né? As coberturas também podem auxiliar na redução ali da carga microbiana que porventura possa ocorrer. Então, normalmente se utilizam diversas tecnologias, são recomendadas, né? Nas diretrizes internacionais para o cuidado a essas crianças, mas dentre diversos materiais, né, que nós podemos usar, a gente pode citar espumas, né, as espumas mais fininhas, as espumas de silicone, placas de silicone, são coberturas que nós utilizamos com bastante frequência. Então, até aqui eu queria mostrar na bonequinha, né, por exemplo, às vezes a gente está fazendo uma inspeção, identifica uma região com ferida, então é importante escolher uma cobertura adequada para fazer o tratamento e também proteger contra o atrito, contra a fricção naquelas regiões que a gente tem mais atrito, às vezes por ficar no colo, né? Pela própria região de manuseio, né? Então, as coberturas especiais, elas têm essa dupla função, né? Outras coberturas que a gente pode usar, essas espuminhas, são nas regiões de elástico das fraldas, né? Então, as fraldas, é importante que elas estejam bem ajustadas, mas não podem estar apertadas, né? Então, o elástico, ele pode machucar. Então, tá sempre inspecionando essa região e também colocar essas espuminhas protegendo da fricção ali dos elásticos, né, sempre que possível. E, no mais, algumas feridas podem ficar mais secas, fazendo crostas, então, nesse caso, tem-se vários produtos para deixar essas crostas mais molezinhas, né, como hidrogéis, por exemplo, e nas regiões em que tem mais sinais de aumento da carga microbiana, a gente tem coberturas antimicrobianas que podem ser usadas. Um exemplo, né, são as coberturas que têm prata. Existem muitas coberturas, né, mas essas são as principais. Então, filmes de silicone
espumas mais finas de silicone e placas de silicone, né? Eu acho que as fitas também, a gente não deve utilizar nenhum tipo de fita. Eu coloquei aqui uma fita, né? Fitas dessas que nós utilizamos, né? Fitas microporadas que são comuns na assistência à saúde, mesmo aquelas que têm uma base transparente, né? Elas têm no dorso aqui um adesivo. Então, essas fitas com esse adesivo, mesmo que seja hipoalergênico, elas não podem ser usadas na pele dessas pessoas, né? Então, o ideal é que sejam utilizadas fitas de silicone para auxiliar aí na fixação de algum item, alguma coisa, né? Então, já puxando essa pergunta, né, que você acabou de falar, pela pele extremamente fragilizada, né, das pessoas com epidermólise bolhosa, como que eu vou fazer para fixar esses curativos? Então, a gente tem várias opções. Acho que uma opção para fixar coberturas são malhas, né? Que nós temos malhas tubulares elásticas, né? Essas bandagens, elas são bem elásticas, existem de vários tamanhos, então podem ser utilizadas para auxiliar nessa fixação. É claro que no momento onde não se tem essas coberturas, pode-se usar ataduras, né? Mas existem esses materiais que são mais flexíveis, né? Recomendados também para usar nas pessoas com epidermólise. Outro cuidado que eu acho bem importante é quando o recém-nascido tem muitas lesões, não fazer todos os curativos de uma vez só, né? Então, e tirando um curativo de uma região do corpo, faz aquele curativo, né? Depois vai para outra região, para ajudar na manutenção da temperatura corporal e também no conforto, né? Dá para intercalar essa realização aí de curativos com mamadas, né? Com o aleitamento materno ou a mamada. Então, é importante incentivar esse contato com a mãe ali, fazer um momento da amamentação e, de preferência, também deixar um ambiente calmo, tranquilo, organizado, preparar tudo antes para fazer o curativo, para que não demore, cuidar da analgesia antes, né? Da realização do curativo também é muito importante. Música é uma coisa, músicas tranquilas que podem ajudar, acalmam o bebê. Então, esses também são cuidados que a gente deve ter ao realizar os curativos e a gente pode ir orientando a família durante a realização, né? Sempre fazendo essa inserção de qual membro da família estiver ali. Pode ser a mãe, o pai, os avós, enfim. Qualquer pessoa do fluxo de afeto ali dessa criança que seja importante nessa relação de cuidado, né? Ana, outro grande desafio para os profissionais de saúde é a fixação dos dispositivos médicos. O que você orientaria a fazer para fixar esses dispositivos numa pele tão frágil? Então, na fixação de alguns dispositivos, a gente tem aqui o acesso venoso, né? Então, aqui tem um exemplo de uma fixação feita com filme de silicone, e por baixo do filme tem um pedacinho de espuma fina para proteger a pele do atrito que esse catéter intravenoso pode fazer. Então, o catéter intravenoso tem uma parte de plástico que pode fazer uma fricção, uma pressão ali, causar uma lesão. Então, por baixo desse catéter, a gente pode usar uma espuma, e para fixá-lo, a gente pode colocar um filme de silicone que é transparente, ou até mesmo uma fita, né, de silicone. Então, existem também moldes que a gente pode usar para fixar tubos, né? Esse daqui é um desses moldes, né? Então, a gente pode recortar nesse formato aqui do tubo, para que o tubo fique aqui em contato com a espuma. Então, é uma coisa que ajuda na fixação. E as redes, né? As malhazinhas, as bandagens, elas nos ajudam também a fixar. E aqui tem um exemplo do eletrodo também, né? O eletrodo, então, a gente recomenda que retire o máximo do adesivo que for possível retirar, mantendo só essa parte central aqui do eletrodo, né? Que ele tem um lubrificante. E antes de colar o eletrodo na pele, dá para colocar um pedacinho de uma placa de silicone. Então, coloca aqui, dá para ver, né? A placa de silicone,
e por cima o eletrodo. Então, isso minimiza bastante o contato ali do equipamento, né? Aqui também tem um exemplo, né? Caso seja necessário, né, alguma fixação de algum dispositivo ou uso de máscaras, por exemplo, para fazer nebulização, né? Então, sempre proteger a região do rosto com as espumas, porque elas ajudam muito a controlar esse atrito, essa fricção. Então, esses são alguns exemplos, né, que nós temos. Outro dispositivo que é muito utilizado é o oxímetro, né, para mensurar a saturação. Então, se precisar, também pode ser fixado com uma fita, né, de silicone, para que ele não saia do lugar e garantir que não lesione a pele. Então, esses são alguns exemplos de fixações. A gente tem aqui outros exemplos, né, de proteções, por exemplo, recortes que a gente pode fazer para as orelhinhas, né? Então, aqui um exemplo de um recorte que dá para fazer de uma espuma para colocar aqui atrás da orelha. Exemplos de recortes que nós temos para a ponta do hálux, né, do dedão, ou para a axila, que é uma região axilar ali, às vezes tem atrito, né, o bebê mexe os bracinhos, então tem muito atrito. E outro exemplo de recorte para axila também, certo? Então, são áreas que a gente tem que estar sempre olhando, né? Sempre inspecionando. Então, esses são alguns dos exemplos de coisas que nós podemos utilizar aí para reduzir o atrito dos equipamentos, dos dispositivos. Perfeito, Ana. Esse cuidado faz toda a diferença, né? Outra questão até, Mari, te interrompendo um pouquinho, que é importante falar, é a separação dos dedos, né? Falamos sobre lesões, então pode, né, haver a junção dos dedos. Então, mesmo que não hajam lesões, é recomendado, né, que seja feita a separação dos dedinhos, como demonstra-se aqui na bonequinha, né? Então, com espumas bem fininhas, pode ser feita essa separação, tanto os dedos dos pés quanto os dedos das mãos. Então, cortando-se, né, uma tira das espumas e fazendo 4 cortezinhos, né? Então, 1, 2, 3, 4, nós conseguimos encaixar esses cortezinhos nos dedos, fazendo essa separação, né? Então, essa separação é muito importante, tanto nos dedos das mãos, quanto nos dedos dos pés. Então, ao mesmo tempo que a gente vai fazer isso, a gente tem que ter o cuidado de lembrar, né? Reforçando sempre que a gente deve explicar todos esses cuidados para os familiares. Exatamente, para eles darem continuidade a esses cuidados em casa, né? Ana, falando de pele, né, continuando com a conversa em relação à pele, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a pele, né, do recém-nascido, dessa criança com epidermólise bolhosa? Então, acho que um cuidado muito importante que os profissionais e os familiares vão ter que ter é a inspeção diária, né? Então, olhar, né, a região do rosto, das mucosas, então, por exemplo, olhar dentro da boca para ver se não tem lesões, a região do pescoço, da barriguinha, né? Debaixo dos braços, dos dedos, essa região aqui dorsal, né? Como a gente mostrou aqui, uma lesão aqui na região dorsal, então tá sempre inspecionando a região aqui das fraldas, onde tem o elástico das fraldas, onde as fraldas pegam, né? As pernas, as pernas e os pés são regiões de muito atrito, né? A criança mexe bastante, então sempre inspecionar, esse é um cuidado. Fazer hidratação da pele, né? Então, o pediatra, ele vai fazer a orientação de produtos, né, adequados para fazer a hidratação da pele, então isso é importante também. A pele, quando ela está seca, ela provoca coceira, prurido. Então, muitos recém-nascidos, eles têm esse prurido, então é importante manter a hidratação. Então, acho que inspeção da pele, hidratação são coisas importantes, né, para que fique tudo mais organizado. E também ter o cuidado na amamentação, né? Sempre observar a aceitação, se a criança está aceitando a amamentação. Se por acaso tiver difícil, vale a pena ter ajuda de enfermeiros para ajudar no aleitamento materno. Em alguns casos, é indicado pelo pediatra a suplementação
né? Então, por conta do número de lesões, então sempre estar atento a essa questão, né? Com o acompanhamento, não só com o dermatopediatra, mas com o pediatra, né? Então, é importante que os pais levem ao pediatra para fazer a avaliação do crescimento, do desenvolvimento, né? O pediatra, então, vai fazer a puericultura, pesar, medir, ver a questão das vacinas. Então, isso é bem importante, né? A questão das roupas também já falamos, né? Cuidar sempre com essa questão das costuras, né? Então, aqui tem uma roupinha, né? Então, sempre que possível, no início, virar do avesso. Em alguns casos de epidermólise bolhosa, as crianças, conforme elas vão crescendo, as áreas de atrito vão ficando menores, mas em alguns casos não. Então, essa questão das roupas é muito importante estar atento. E, Mari, acho que uma coisa também que dá para enfatizar pode-se usar um travesseiro ou uma coberta bem macia para pegar a criança, né? Porque às vezes só pegar a criança com a roupinha, sem ter uma coberta ou um travesseiro macio, em algumas situações pode provocar lesões. Então, sempre que possível, que a equipe achar necessário, a família achar necessário, usar, né, um travesseiro, uma coberta macia para fazer a pega, o manuseio da criança pode ajudar também nessa questão da pele, né? Então, não só os cuidados com a pele, mas a importância da nutrição, né? Como a gente falou aqui, é bem importante, nutrição e hidratação. Puxando um pouquinho, né, a questão da equipe multi, né, nesses cuidados, após a alta, né, hospitalar dessa criança, como que é conduzido esse tratamento, né, a sequência desse tratamento? É com uma equipe multidisciplinar? Quem que dá o apoio, né, para esse segmento desse tratamento? Então, é ideal, como você falou, né, que haja uma equipe interdisciplinar que pode ser composta por diversos profissionais, né? O médico, o pediatra, para acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, o dermatopediatra, para ver a questão da pele, né, da epidermólise propriamente dita, os enfermeiros são muito importantes, né, tanto para assessorar o aleitamento materno, como para dar o apoio à família nessas questões relacionadas aos cuidados com a pele, com as feridas também. Acredito que nutricionista é muito importante, até a Débora, ela tem alguns infográficos, e nesses infográficos eles citam, né, a nutricionista, um especialista em dor, né, para essas questões que envolvem o banho, a troca de curativos e o controle da dor, o geneticista, né, para fazer o teste genético para comprovar que se trata de epidermólise bolhosa e também verificar o subtipo, psicólogo e o assistente social. Então, inicialmente, esses profissionais, eles precisam estar envolvidos no cuidado. E é claro, à medida que o tempo vai passando, outros profissionais vão agregando, né? A terapeuta ocupacional, os educadores físicos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos. Então, também dependendo do tipo da epidermólise bolhosa, outras especialidades, oftalmologista, gastroenterologista, eles vão agregando, né? Dentro da enfermagem, principalmente os enfermeiros em geral, mas aqueles especialistas em dermatologia e também os estomaterapeutas são profissionais que se envolvem bem no cuidado, né? E é importante que a equipe realmente tenha um olhar multidimensional para a criança e família, né? A família é a unidade de cuidados também. Então, não adianta só focar nas questões físicas, muito importante focar nas questões psicoafetivas, nas questões sociais, nas questões familiares e nas questões espirituais, né? Trazer aquilo que traz bem-estar, o que é sagrado para aquela família. Então, esse é um olhar que todos temos que ter, né? Porque são muitos cuidados, são muitas orientações novas, é uma doença que requer uma série de aprendizados, de adaptações. Então, evocar, né? Trazer à tona essas outras dimensões ali no momento do cuidado é realmente essencial para o recém-nascido e para a família também. Acho que isso é primordial, né? Acho que também, Mari, uma coisa que eu gostaria de destacar, além da equipe interdisciplinar, a importância de notificar a suspeita de epidermólise à Débora,
né, para que a Débora possa fazer o acionamento. A Débora tem equipes para apoio às famílias e aos profissionais em todas as regiões do Brasil, há uma rede de apoio muito grande. Então, qualquer profissional que esteja cuidando de uma recém-nascido com suspeita de epidermólise bulhosa pode fazer o contato, acionar a Débora aciona a sua equipe de apoio, e também o contato com as associações, né? Em algumas regiões do país existem associações que fazem um apoio também às pessoas com epidermólise e suas famílias. Então, é importante acionar essa rede, né? Para que todos possam contribuir aí para o bem-estar dessas crianças, desses adultos, né, com epidermólise bulhosa e das suas famílias. Perfeito, Ana. Ana, mais uma vez eu gostaria de te agradecer, em nome do programa Fique Bem e da Monlic, essa troca de experiência que é essencial para esse cuidado nos primeiros dias com a pessoa, né, com epidermólise bulhosa. Agradecemos imensamente por você ter aceitado esse convite. Eu agradeço também, Mari. Eu espero que todas as informações, tudo que conversamos aqui, seja útil para os profissionais da saúde, para estudantes, para as famílias e para as pessoas com epidermólise bulhosa. Gostaria também de agradecer a todos que assistiram. Fiquem atentos ao nosso canal, sempre estamos trazendo informações referentes aos cuidados com as pessoas com epidermólise bulhosa. Fiquem bem e até logo.